Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio e você vai assistir agora um trechinho da aula do curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Clube da Cardio. Bom, vamos para a avaliação sistólica do ventrículo direito, né? You can't always have what you want. Então, às vezes a gente quer ter a avaliação sistólica do ventrículo direito e às vezes a gente tem muita dificuldade, principalmente no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Quais são os parâmetros? A gente tem o TAPS, tem a velocidade do anel tricuspídeo, que é a S', a gente tem a mudança da área fracionada do ventrículo direito, temos o 3D, temos o strain, a gente tem diversos índices que podem nos ajudar. O que a gente vai falar hoje? TAPS, excursão sistólica do anel lateral da tricúspide, o valor de referência é maior ou igual a 17 milímetros. A gente vai abrir um apical 4 câmaras, focado no VD, a gente vai colocar a nossa linha do Doppler aqui, bem no anel lateral da tricúspide, e vai colocar o nosso PW nessa região. A gente vai colocar o nosso modo M, tá? A gente vai ligar, apertar o botão M-Mode, tá? Então, apertei o botão M-Mode e aí eu vou conseguir medir a excursão sistólica. Então, quanto que houve deformação longitudinal do ventrículo direito. Pô, aqui você está acessando qual região? Você está acessando, primeiro, falando de strain, a gente sabe que a gente tem movimento de torção, tanto do VE quanto do VD, radial, longitudinal, circunferencial, e a gente está falando do que aqui? Longitudinal. E de qual parede? Da parede livre. O TAPS, ele conversa bastante com a função sistólica global do ventrículo direito, mas ele não a representa 100%. A gente pode ter um TAPS normal e pode ter disfunção do ventrículo direito? Pode. Principalmente porque eu estou vendo aqui a parede lateral, mas se eu tiver uma acinesia da parede anterior, então provavelmente essa região vai estar normal, né? Às vezes até hipercinética, e a região de outro interesse ali vai estar com alteração. Então, só para vocês conseguirem observar uma imagem real, um apical 4 câmaras, linha do Doppler na região lateral do anel tricuspídeo, então aqui é a medial e aqui é lateral, você vai ligar o modo M e vai medir tanto da menor depressão até a maior depressão, o quanto variou. Isso é o TAPS, esse TAPS aqui tá normal, tá 20 milímetros, tá certo? Bom, o que mais? S', como é que a gente faz o S'? A gente também vai estar na mesma janela, apical 4 câmeras, vai ligar o nosso TDI, ou seja, o Doppler tecidual, e aí sim a gente vai usar o PW, colocar a nossa amostra volume bem na região do anel lateral da tricúspide, e a gente vai conseguir obter essa curva do Doppler tecidual. S' representando a sístole, E' representando a diástole aqui pelo anel da tricúspide, semelhante ao que a gente vê do ventrículo esquerdo em relação à válvula mitral, perfeito? Tudo que a gente usa o Doppler tecidual, ele vai ter nomenclatura de linha, então é uma nomenclatura com letra minúscula e com S'. Qual é o valor normal? Maior ou igual a 9,5 centímetros por segundo. Tá certo? Não acurado em pacientes em pós-toracotomia, tromboendarterectomia pulmonar ou transplante cardíaco. Eu vou explicar um pouco disso mais para frente. Obviamente, depende muito do ângulo, esse é o maior problema. Você precisa, para quem faz eco, a gente sabe que a gente precisa alinhar esse Doppler com até um ângulo de 20. O ideal é ser zero, então é ser bem paralelo. A gente sabe que até um ângulo de 20 a gente consegue ter uma boa correlação, mas acima disso a gente perde a correlação, porque o Doppler utiliza o cosseno, então cosseno de 0 a 1, a gente consegue fazer isso de maneira, obter a medida de maneira acurada. Quando a gente tem ângulos maiores, ou seja, quando o nosso ângulo não está alinhado com a estrutura que a gente quer avaliar, então a gente vai ter problemas e essa medida não vai ser acurada. E isso é um dos maiores erros que eu vejo. Às vezes eu vejo as pessoas com muita vontade de fazer o eco, etc., usando o Doppler, usando outras coisas, mas alguns itens específicos estão falhos na teoria, e aí você acaba obtendo medidas diferentes e que não devem ser aplicadas para aquela resposta clínica do seu doente, tá bom? Bom, vamos para a mudança fracional da área. Vocês perguntam bastante do FAC, então como é que a gente calcula o FAC? A gente vai na janela apical 4, focada no VD, na verdade, e a gente vai medir, vai tirar uma foto na diástole e na sístole. E aí a gente faz diástole menos sístole sobre diástole, e isso é a área fracional.
Quanto que é o normal? Maior ou igual a 35%. Então, aqui a gente tem um FAC de 60, FAC de 40 e um FAC de 20. Já vocês observam que praticamente houve uma pouca redução no tamanho da cavidade do ventrículo direito. Qual é o valor para eu dizer se é discreta, moderado, importante? Gente, isso na literatura é controverso. Então, a gente sabe que um FAC menor do que 35 é um FAC alterado. Quanto alterado? E aí, isso vai dizer a parte subjetiva, a nossa análise baseada na experiência, baseada no olho de quem está fazendo o exame, vai dizer se é discreto, moderado ou importante, tá certo? O FAC, o número em si do FAC, ele é controverso isso, então eu nem trouxe para vocês para não bagunçar. É diferente do ventrículo esquerdo, que a gente tem a fração de ejeção ali sistólica, né? Discreta, moderada, importante através dos números. No VD, no bidimensional, o que vai ajudar a gente vai ser o olho. Então, tem que treinar, tem que treinar. Aqui um exemplo prático também, diretamente da diretriz. Então, diastólico menos sistólico sobre diastólico. Então, aqui a gente tinha 23 da diástole, 13 da sístole, sobre 23 da diástole, deu igual a 41%. Essa é a área fracional, tá bom? Problemas. A área fracional, ela avalia a função global do VD, principalmente longitudinal e radial, tá certo? Mas ela não leva em consideração aqui a via de saída do VD e... Então, isso é um problema, porque a gente não está contemplando a via de saída do VD. O VD é aquela estrutura triangular, por isso que nenhuma dessas medidas vai ser sozinha um parâmetro único que a gente vai usar para dizer a função sistólica do ventrículo direito, tá? Vamos para as particularidades do pós-operatório de cirurgia cardíaca. A gente sabe que no pós-operatório, os pacientes nossos, eles têm TAPS e S' baixos no pós-op. Esses parâmetros, então, subestimam a função sistólica do VD e a gente não usa com frequência como parâmetro para dizer se tem disfunção ou não. Alguns artigos falam que tem a ver com a translação do coração, a mudança do eixo devido ao próprio manejo ali cirúrgico. Outros falam em relação à pericardiotomia. Há diversas hipóteses que falam que esses parâmetros estão alterados e não conversam tanto exatamente com a função sistólica do VD, perfeito? Obrigada que você ficou até o final, deixa seu like no nosso vídeo, encaminhe esse vídeo lá no seu grupo do hospital ou da faculdade. Eu tenho certeza que tem muito mais gente que precisa aprender sobre isso também. Bom, eu te espero na próxima aula.